Então, continuando, ainda no documento Vaticano II, diz assim a respeito do matrimônio e da família. É uma comunhão de vida, diz aqui, e além disso, de amor. Quando o casal casa, o que acontece no casamento? Eles assumem o mesmo amor, compromisso que Cristo assumiu com o seu Pai para salvar toda a humanidade. Assumiu a dor, o sofrimento, a morte para assumir a nossa fraqueza. É o sacramento em que nós melhor vivemos o amor de Cristo, é o sacramento do matrimônio. Agora a gente faz uma pergunta para o prezado telespectador. Será que para Cristo carregar esta pesada cruz, sofrer tanto, será que isto foi fácil para Jesus? Foi uma coisa muito desafiadora perante o Pai, tanto assim que ele lá no Horto das Oliveiras chorou sangue, carregou a sua pesada cruz, foi surrado, foi cuspido, foi assim desprezado por todos e fez isso então por amor. E como nós vimos a igreja dizendo, depois da sua ascensão, está sentada à direita de Deus Pai, de onde vai um dia aparecer para julgar os vivos e os mortos. Então ele fez isso para santificar a sua esposa, a igreja, que somos todos nós. Enviou o Espírito Santo sobre a igreja toda, que somos nós. E como já disse o nosso saudoso Papa João Paulo II, ele disse, olha, a família, ela é uma pequena igreja doméstica. E se ele fala isso, ele falava isto pensando na vocação, porque todo chamado que Deus tem para com a criatura humana é o chamado de Deus à santidade. Todo chamado, toda vocação é uma resposta a esse chamado que ele faz para nós, para os cristãos, para a família, para os filhos, o chamado à santidade. Então, se nós, por exemplo, numa família, nós não rezamos pelas vocações sacerdotais e religiosas e pela nossa própria santificação na família, é lógico que essa igreja não vai ter padres, não vai ter alguém para assumir dentro da igreja. É preciso começar isto dentro da sua casa, prezado ouvinte. Nós estamos assim na nossa casa e de repente nós queremos um padre para atender o nosso doente, para batizar a nossa criança, para ouvir a nossa confissão, para celebrar a Eucaristia. Mas nós falamos mal, por exemplo, do padre. O que é que nós estamos fazendo lá na família? Nós não estamos incentivando a santidade da igreja, as vocações da igreja, o chamado à santidade através de qualquer vocação. Primeiro chamado à santidade é o sacramento do matrimônio, a família cristã, onde a família então deve aprender a respeitar, a amar, a respeitar o pai, a respeitar a mãe respeitar o pai, os filhos respeitarem os pais. Então sim, nossa sociedade até pode mudar, em todos os sentidos, porque no matrimônio o que acontece? De fato, os dois, eles são chamados a se santificar um ao outro, são chamados a viver como exemplo para a família, para o mundo em que nós estamos vivendo. O documento de Puebla, por exemplo, aqui os bispos da nível da América Latina, fala assim, que o centro da evangelização é a família, é o primeiro lugar de evangelização. Às vezes a gente brinca quando celebra o sacramento do matrimônio ou o sacramento do próprio batismo. O batismo é exatamente a entrada na família de Deus, que se chama igreja.
Então, se o seu filho, a sua filha, ou os filhos vêm, qualquer um de nós, vem na catequese, não sabe rezar, eu sempre digo o seguinte: está escrito assim na testa da criança: meu pai e tu e minha mãe não rezam conosco em casa, não precisa nem perguntar. Então aí o grande compromisso que nos diz Puebla, e aqui o documento de Aparecida, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, também tem algo de importante a nos falar a respeito da família, a família humana, a boa nova da família. Proclamamos com alegria a vida e o valor das famílias da América Latina e do Caribe, porque se a família é uma pequena igreja doméstica, ela deve ser o lugar de encontro de pessoas, onde se fala do Evangelho, da vida ética, da vida moral. Por causa disso que às vezes a gente até fala que às vezes tem pais que quando os filhos fazem algo errado, protegem os filhos. Está completamente errado isso aí. O filho, eu me lembro quando era piazão, a gente sempre tinha serviço, trabalho para fazer com o pai, na roça lá, mas ele tinha o momento em que ele sentava com a gente, o papai, a mamãe, e conversava com a gente. Hoje a gente com mais de 60 anos, hoje a gente vê, poxa vida, o pai tinha apenas a segunda série do primário, mas ele educava a gente, ele chamava a atenção, corrigia a gente quando a gente estava errada. Então, isso que deve acontecer em nossa sociedade, e os filhos respeitar o pai e a mãe, escutá-los e ter esse diálogo, que hoje por vários motivos não há esse diálogo. E ele continua, Santo Padre: agradecemos a Cristo que nos revela que Deus é amor e vive em si mesmo um mistério pessoal de amor. E optando por viver em família, em meio a nós, eleva a dignidade da igreja doméstica, né? Aquilo que o saudoso Papa já falava, o nosso atual Papa continua falando a respeito da igreja doméstica que nós constituímos com o sacramento do matrimônio, chamada santidade. Como eu disse antes, as dificuldades que nós passamos na vida, nós as devemos entregar nas mãos de Jesus, que nasceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, e assim nós nos santificamos a nossa família. Os filhos se santificam, os pais se santificam pelo grande amor de Deus. Então nós vemos hoje grande preocupação da igreja aqui no Brasil, na América Latina, no mundo todo, a respeito da família, que deve ser o centro de todo amor, de felicidade, de dedicação, de afetividade, de diálogo, não de brigas e separação. Prezados ouvintes, telespectadores, nós vamos aos poucos encerrando este nosso programa, dizendo que nós vamos voltar outro dia para falar mais sobre isso. E se alguém quer tirar alguma dúvida, ligue para nós, a gente está à disposição para responder o que for do nosso alcance. Então, encerramos este nosso programa com a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquemos na paz de Deus e lembremos muito este livro abençoado. Aqui estão as orientações que nós temos para a nossa vida de fé, para a nossa vida cristã no dia a dia, nas nossas famílias.